Boa noite. Mais uma live começando. Vou colocar aqui o título da live de hoje. 2 tipos de insegurança que travam sua vida. Jaqueline, boa noite. Como vai? Jaqueline tá sumida. Dayana, seja bem-vinda, boa noite. Como vocês estão? Como é que tá a semana de vocês? A gente tá na metade da semana, né? Tamires, seja bem-vinda, boa noite. Elza Vieira. Hoje eu vou falar sobre 2 tipos de insegurança que travam a vida, né? Pode travar a vida de qualquer pessoa. Essa semana eu fiz uma enquete perguntando para as pessoas se elas se consideram inseguras e eu fiquei surpresa com essa enquete, fiquei surpresa com a caixinha de perguntas que eu abri, pela quantidade de pessoas que se consideram insegura e que percebem o quanto a insegurança afeta a vida delas e quais são as áreas mais afetadas, né? Geralmente a insegurança afeta relacionamentos, trabalho, e também afeta a maneira como você lida com você mesma, né? Sua autoestima. Então, pode parecer que é um problema pequeno, mas a insegurança não é um problema pequeno. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre 2 tipos de insegurança. E aí, eu quero que você me conta nessa live, comenta aqui qual é o tipo de insegurança que você tem, se você tem, né? Todos nós temos algumas inseguranças. Todos nós passa por algum momento em que a gente se questiona, a gente fica numa dúvida. A questão é a intensidade disso, né? O quanto você sente, o quanto esse medo te afeta. Ter insegurança não é um problema, dependendo da intensidade dela e do quanto você escuta ela. E aí eu vou falar hoje sobre esses 2 tipos de insegurança, mas antes de falar sobre isso, eu quero falar para você que está assistindo essa live, que já se identificou com esse tema, que acha um tema importante, que acompanha minhas lives também, aperta o coraçãozinho aqui no cantinho para o Instagram mostrar essa live para mais pessoas. E também convido uma amiga, um amigo, convido uma pessoa para assistir essa live também. Compartilhe essa live com mais pessoas, para mais pessoas que de repente aprendam hoje sobre isso, sobre insegurança, sobre os prejuízos que a insegurança pode trazer na vida de uma pessoa. Hoje eu tô meio sem voz. Um dia foi corrido. Eu terminei um atendimento uns 2 minutos antes de começar essa live. Eu deveria ter feito essa live ontem, mas estava chovendo muito aqui, relâmpago, e eu sou uma pessoa que tem medo de relâmpagos, de chuvas muito fortes. Eu prefiro não ficar no celular ou no computador quando tá chovendo dessa forma. E aí eu adiei essa live para hoje. E aí, né? Me contem aqui, você que está assistindo essa live, me conta aqui, você se considera uma pessoa insegura? Você percebe que a insegurança afeta a sua vida? Se você já se identificou com esse tema, comenta aqui, comenta pra gente saber como que a insegurança afeta e se afeta você. A insegurança é um obstáculo na sua vida. Se você tem insegurança, se você se considera uma pessoa insegura e você percebe isso, né? Você tem essa percepção, tem essa compreensão, com certeza você também sabe que a insegurança afeta a sua vida e afeta o seu crescimento, o seu desenvolvimento como pessoa. Por que que afeta? Eu vou falar muito desses 2 tipos de insegurança. Joana, boa noite, seja bem-vinda. Por que que isso afeta? Primeiro, porque você não consegue entrar em contato com as suas habilidades, com as suas capacidades, com os seus talentos. E você também, olha só, tem gente que tem o talento e não consegue reconhecer. E tem gente que não tem
deixa eu pôr no silencioso aqui, e não consegue desenvolver, porque vive duvidando de si mesmo. A insegurança envolve muito isso, essa dúvida sobre você mesma, sobre o quanto você é capaz, o quanto você é boa. É sempre questionando, será que eu sou boa o bastante? Será que eu estou pronta? Será que em algum momento as pessoas vão perceber que eu sou uma fraude? Tem pessoas que são muito competentes, são muito habilidosas, são muito bonitas, são inteligentes, mas elas vivem com esse medo. A qualquer momento vão descobrir que eu sou uma fraude. Por quê? Porque mesmo sendo tudo isso, elas não reconhecem que são. É uma falta de percepção delas mesmas. É tipo você ter olho castanho e não conseguir enxergar que o seu olho é castanho. Você não percebe isso em você. Então tem características comportamentais, tem características da sua personalidade que para as outras pessoas é muito visível, muito evidente e que para você é imperceptível. Então, muitas características positivas, inclusive, pode ser imperceptível para você, porque você não está olhando para elas. Ou quando você olha para elas, você enxerga de uma forma distorcida. É o exemplo que eu dei, meu olho é castanho, eu sei que meu olho é castanho. Mas quando se trata de características comportamentais, características pessoais, né, características da personalidade, fica aquela dúvida, será que eu sou inteligente mesmo? Com base em que eu vou concluir que eu sou inteligente? Para mim, uma pessoa inteligente é uma pessoa que tem... eu vejo muito essa questão, né? Para mim, uma pessoa inteligente é uma pessoa que aprende tudo muito rápido, é aquela pessoa que não precisa escutar uma coisa 2 vezes e já entendeu. E aí a pessoa sempre se compara. Para mim, inteligente é alguém que tem um QI acima da média, um QI muito alto. Então a pessoa está olhando para aquilo que ela aprendeu que era inteligência e ela não consegue identificar as próprias inteligências, porque nós temos inteligências diferentes, nós temos habilidades diferentes. Existem tipos de inteligências diferentes, existe inteligência verbal, existe inteligência matemática, existe inteligência musical, existe inteligência artística, existem inteligências diferentes e existem níveis diferentes, né? O fato de você não ter um nível, não ter um QI alto, não quer dizer que você não seja uma pessoa inteligente, só que você não está conseguindo admitir para si mesma que você é inteligente. Então, a insegurança, ela faz isso, né? Ela te dificulta enxergar seus pontos fortes, suas qualidades, dificulta acreditar nessas qualidades. Então, esses 2 tipos de insegurança que eu vou falar aqui tem muito a ver com isso. O fato de acreditar e não usar os recursos que você tem porque você desconfia deles. Deixa eu repetir aqui que eu me embananei. Um é ter habilidades e não conseguir admitir que tem, não conseguir reconhecer que tem. E outro tipo de insegurança é não ter, mas também não fazer nada para desenvolver. Cruzar os braços e ficar no mesmo lugar. Então hoje eu vou falar para você como isso é um obstáculo e como enfrentar esse obstáculo também, como superar a insegurança. E para superar a insegurança tem um jeito certo e tem um jeito errado também de enfrentar suas inseguranças. Eu também vou falar isso aqui nessa live de hoje. Primeiro ponto, o que é a insegurança? A insegurança é uma dificuldade de acreditar em si mesma, uma dificuldade de reconhecer suas habilidades, seu potencial, seus talentos, seus pontos fortes. O que não é a insegurança? O que não é... A insegurança é um obstáculo, né? O que esse obstáculo não é? O que esse obstáculo não é? Ele não é um problema pequeno. A insegurança é um problema grande. Então hoje, saindo dessa live, é importante que você tenha essa compreensão, que você já saia com isso fixado na sua cabeça. A insegurança não é um probleminha, a insegurança é um problemão. Por que que é um problemão? Porque ela vai afetar várias áreas da sua vida, vai afetar seus relacionamentos,
vai afetar seu trabalho, vai afetar suas amizades, vai afetar o seu lazer, vai afetar seu desenvolvimento pessoal. Então ela é um problemão e você tem que admitir isso para si mesma. Por quê? As pessoas têm uma tendência a minimizarem os seus problemas, acharem que esses problemas emocionais, comportamentais, psicológicos são pequenos, é só você fingir que eles não existem, que eles não vão te afetar, mas na verdade eles continuam afetando, você querendo ou não, admitindo ou não, eles vão afetar. Então, esses dois tipos de insegurança. Primeiro tipo de insegurança que eu vou falar aqui nessa live é ter habilidades, ter competência, ter talentos, ter beleza, ter pontos fortes e não conseguir reconhecê-los, não acreditar que tem. Então, primeiro tipo de insegurança, você tem capacidades, você é inteligente, você é uma boa profissional, você é uma pessoa bonita, tem uma aparência legal, você é uma pessoa interessante, mas você não acredita que é. Tá todo mundo vendo, isso tá nítido para todo mundo, mas você não consegue ver. Esse é o primeiro tipo de insegurança. E aí o que acontece? As oportunidades chegam até você e você não consegue se apropriar dessas oportunidades porque você sente que não está pronta, você sente que não é boa o suficiente, você sente que outra pessoa merece mais do que você, porque você não consegue enxergar o seu melhor, você não consegue enxergar o quanto você é boa em algo. Então, esse tipo de insegurança, ele é destrutivo para você. Porque se você não muda essa maneira que você se vê, você vai olhar para as outras pessoas, vai ver as outras pessoas se desenvolvendo, vai ver as outras pessoas tendo acesso a coisas que você sonha, que você quer muito, você vai ver os outros serem reconhecidos, serem valorizados e você não. Por que que você não vai passar, não vai ter esse reconhecimento, essa valorização? Porque você não mostra o seu melhor para as pessoas. Porque no momento que está todo mundo planejando algo, você não expõe a sua opinião. No momento que tem uma reunião de trabalho e você tem uma ideia, você acha que a sua ideia é boba, que a sua ideia é muito pequena, que as pessoas vão rir de você, que as pessoas vão achar que você que o seu pensamento está por fora. Aí o que você faz? Você não mostra o que você tem. Você não mostra as suas habilidades, você não mostra o seu talento. E aí as pessoas não conhecem o seu potencial e nem você conhece o seu potencial, porque você não coloca à prova. Você vive com medo. Se eu falar, as pessoas vão me julgar. Se eu falar o que eu penso, as pessoas vão me criticar. Se eu compartilhar minha opinião, as pessoas vão achar que minha opinião é idiota. Então, o que acontece? Você guarda o seu talento, você guarda a sua habilidade para você mesma e você nunca tem certeza se é realmente boa. Vive sempre na dúvida. Então, você tem que pensar isso, né? As oportunidades vão acontecendo, você está vendo essas oportunidades passando e você não faz nada. Porque o medo é como se o medo prendesse a sua língua, né? Fechasse a sua boca, te mantesse calada, controlasse muito seus comportamentos, aí você se poda muito e não se mostra. E percebe que isso é um círculo vicioso. Olha só, nesse tipo de insegurança, você tem habilidade, você tem talento, você tem competência, você tem beleza, você tem o necessário para ser uma pessoa saudável, para ser uma pessoa realizada, mas você não usa, você não confirma isso. Por que que você não confirma as suas próprias habilidades? Porque você não põe à prova. O que é colocar à prova? Teve uma reunião? Fala o que você pensa. Seus amigos estão conversando, discutindo uma ideia, um pensamento? Fala o que você pensa. Deixa as pessoas saberem o que você pensa. Antes de você falar, você já está criando 1000 possibilidades de julgamento na sua cabeça. Você já está criando cenários, os piores possíveis, né? A insegurança está muito relacionada à ansiedade. E a mente ansiosa é uma mente catastrófica.
O que é uma mente catastrófica? É uma mente que só consegue enxergar problemas. Então você começa a pensar, se eu falar a minha opinião, vão rir de mim, vão debochar, vão criticar, vão falar que eu sou idiota, que meu pensamento não tem nada a ver. Você só está pensando no pior. E quanto mais você pensa nas piores reações possíveis para a sua fala, para a sua opinião, mais esse medo se alimenta. E quanto mais esse medo alimenta, mais esse medo cresce, mais você se poda. Então percebe isso? Talvez na sua vida, na sua infância, nas experiências que você teve, você tenha sido podada de alguma forma. Você tenha passado por experiências onde as pessoas te criticavam, onde você sentia que não tinha liberdade para ser você mesma. Um ambiente muito rígido, um ambiente muito crítico. E talvez você tenha desenvolvido isso dentro de você. Antes, se você passou por experiências assim, antes você recebia a crítica dos outros, você recebia a poda, né, das outras pessoas, mas hoje é você que faz isso, hoje você está se fazendo isso. Então é sempre importante pensar nessa questão, né? Parar um pouco, refletir sobre isso. Hoje, quem é a pessoa que mais me critica? Hoje, quem é a pessoa que mais me poda? Hoje, quem é a pessoa que mais coloca limites para mim? É minha família? É meu namorado? É meu marido? Quem é a pessoa que faz isso? São eles ou sou eu mesma que vivo colocando limites para mim? Que vivo colocando barreiras para mim? Que vivo criando situações para eu não testar o meu potencial, para eu não testar as minhas capacidades? Então, a pessoa insegura, ela coloca barreiras para ela mesma. Ela pensa no pior que poderia acontecer caso ela se mostrasse mais. Ela pensa nas piores reações dos outros, nas piores reações que pode acontecer e ela não faz. E por não fazer, ela não se conhece. Ela não vai entendendo o que ela precisa lapidar, o que ela precisa melhorar nela, o que ela precisa desenvolver. Então, o primeiro tipo de insegurança é ter competência, ter habilidade, ter talento, ter recursos internos, forças internas e não usá-las, não acreditar que tem. Então, você tem, mas desconfia que tem. Então, no fundo, eu sei que eu sou inteligente. Tem uma parte minha que sabe que eu sou inteligente. Mas tem uma outra parte, que é a parte insegura, que está muito grande dentro de mim, que fala, não, você não é inteligente, você é esforçada. Você não é inteligente, você estuda muito. Então, tem uma parte que fica sempre duvidando. Ah, eu sou bonita. Aí uma parte sua fala assim, não, bonita é a modelo que desfila lá na passarela, que é magérrima, tem aquele corpo, tem aquele cabelo. Aquilo é ser bonita, eu não sou bonita. Então vem sempre uma parte sua que fala assim, não, você não é boa. Não, isso não é um talento. Não, isso não é uma qualidade. Então uma parte sua sabe que tem, mas tem uma parte mais forte que sempre está implantando a dúvida, tá sempre alimentando a dúvida na sua cabeça. Esse é o primeiro tipo de habilidade. Esse é o primeiro tipo de insegurança. Você tem talento, você tem qualidade, você tem pontos fortes, mas tem dificuldade de reconhecer que tem. Você não se sente boa o suficiente. Você não se sente pronta. Você sempre duvida do seu desempenho. O segundo tipo de insegurança é a insegurança relacionada a não ter habilidade. E aí o que acontece? Você sabe que precisa desenvolver aquela habilidade. Vou dar um exemplo que é muito fácil, né? Que é a comunicação. Imagine que você é uma pessoa tímida, então você sabe que a comunicação é uma habilidade que você não tem, ou você não tem como gostaria. Então você tem essa percepção, a comunicação é um ponto fraco. Então, como eu sei que eu não tenho uma comunicação do jeito que eu gostaria, quando tiver uma oportunidade de falar em público, eu não vou falar porque eu sei que eu não tenho essa habilidade.
Então eu posso ser uma profissional muito boa, mas se surgir um convite para palestra, eu sei que para fazer palestras em público eu não sou boa, eu não vou aceitar o convite. Aí, deixa eu tentar lembrar outros exemplos para vocês perceberem isso, né? Porque o primeiro caso é você tem habilidade, mas você não explora. No segundo tipo, você não tem, você precisa desenvolver. Só que você não faz nada, você simplesmente reconhece que não tem e vive fugindo de situações onde você precisa daquela habilidade. Como a comunicação, que é o exemplo que eu dei. A pessoa tímida vai viver fugindo de situações onde ela precise falar em público, onde ela precise dar palestra. Ou uma pessoa que é muito extrovertida, né? Ela vai pegar um trabalho que precisa ser mais observadora, mais analítica. Ela sabe que ela não tem aquela habilidade. Aí o que acontece? Ela vai fugindo de situações. Ela vai fugir de situações para que ela não enfrente aquilo, para que ela não entenda que aquilo precisa ser desenvolvido. Então, é uma questão que merece atenção também. Por quê? Ter a habilidade e não usar, não confiar que tem, é ruim. Mas reconhecer que você não tem e cruzar os braços e não fazer nada para mudar, também é muito ruim. Eu já contei aqui que eu era uma pessoa extremamente tímida, tinha muita dificuldade de falar em público. Até hoje eu ainda sinto essa dificuldade, mas hoje é menor do que antes. E aí o que acontece? Se eu cruzasse os braços e aceitasse, eu sou tímida, não tem como mudar isso, então vou fugir de todas as situações em que eu precise falar em público, o que ia acontecer? Eu ia ficar parada no mesmo lugar. Eu não ia me desenvolver, eu ia ficar estagnada. Então tem situações, tem dificuldades que você precisa enfrentar, você precisa lapidar, você precisa desenvolver, porque tem outras características da sua personalidade que vão ser desenvolvidas junto com isso. Então, quando eu comecei a trabalhar a minha comunicação, comecei a enfrentar esse problema que era a timidez para mim, outras áreas da minha vida, outros problemas foram destravando. Por que foram destravando? Porque eles estavam interligados, eles tinham uma relação com a timidez. Quanto mais eu deixava a timidez crescer como problema, né? Quanto mais eu olhava para ela como um problema sem solução, mais eu me diminuía, eu me sentia incapaz, eu sentia que eu não ia conseguir, que outras pessoas teriam mais sucesso do que eu. Por quê? Porque eu olhava para aquilo como um grande problema, um problema sem solução. Então eu reconhecia que eu não tinha aquela habilidade e não enfrentava também. Então esse tipo de insegurança, ele trava o seu desenvolvimento. Na verdade, a insegurança de maneira geral trava o seu crescimento quando você não opta por enfrentá-la. Mas esse é o tipo de insegurança, esse segundo tipo, é o tipo que você sabe que não é boa, você evita, você esquiva de situações que você vai se colocar à prova, né? Vamos imaginar um conhecimento que você não tenha. Vamos supor que você é uma profissional de uma área e tem um conhecimento que você não domina. Você vai fugir de situações em que você precise usar esse conhecimento. E aí, ao invés de aprender, ao invés de desenvolver ele, você vai sempre fugindo. Então, esse segundo tipo de habilidade, esse segundo tipo de insegurança, faz de você uma pessoa que vive fugindo, uma pessoa que não enfrenta, uma pessoa medrosa diante da vida, uma pessoa que cruza os braços. Então, essa insegurança é um obstáculo na sua vida, né? Esses dois tipos de insegurança são um obstáculo porque alimentam em você o sentimento de não merecimento, baixa autoestima, a sensação de estar paralisada, aquela sensação de que a sua vida não anda, a sua vida não flui, a sua vida não está caminhando, parece que você está empacada, está num lugar e não sai desse lugar, parece que a vida de todo mundo está andando, né? Parece que 2021 para muitas pessoas foi um ano incrível, as pessoas cresceram
e você olha para o seu ano, você olha para trás e fala assim, o que eu fiz esse ano? Eu não cresci nada, não evoluí nada, minha vida não caminhou em nada. Então a insegurança faz isso, faz você olhar para sua vida e sentir que a vida está parada no mesmo lugar. Entra ano e sai ano e você está no mesmo lugar. Por quê? Porque você se poda, você se limita, você cria barreiras para si mesma. Então, quando você reconhece que a insegurança é um problema, você tem que desenvolver a capacidade de enfrentamento. Tem que desenvolver uma capacidade de enfrentar barreiras, né? De transpor barreiras. Tem que acionar a coragem que tem dentro de você. E aí, se você não faz isso, vai continuar nesse círculo vicioso, né? Ah, eu não sou boa bastante, eu não sei fazer, tem outras pessoas melhores do que eu, tem outras pessoas mais interessantes do que eu, tem outras pessoas mais bonitas do que eu. Aí, tem um caso de uma colega minha, que ela estava namorando um cara e ela achava o cara muito bonito, né? Ela olhava, ela era baixinha e tal, e olhava para aquele cara alto, bonito, e ela ficava se perguntando o que esse cara viu em mim, por que esse cara tá comigo, eu não tenho nada de interessante. E ela foi alimentando tanto esse pensamento, né? Eu não tenho nada de interessante. E chegou um momento que ela perguntou para ele, por que você tá comigo, né? Ela falou, eu sou feia, baixinha e tal, meu corpo não é o padrão, por que você tá comigo? Ela não conseguia ver o próprio valor, ela não conseguia reconhecer a própria beleza. Então ela estava tão presa a outros padrões de beleza, a comparação, que aquele homem que para ela, né, ela colocou ele no pedestal, ela achou que ele tinha mais valor que ela achava que não era merecedora dele. Então, só para entender que muitas vezes as pessoas fazem isso, né, com oportunidades de emprego, com oportunidades de estudo, com oportunidades de promoções, com oportunidades de exercitar os seus talentos, as suas habilidades. E aí, o que vai acontecendo? As oportunidades chegam e a pessoa deixa passar. As coisas vão vindo até você e você não se apropria delas. Eu gosto muito de usar um termo muito falado pelos evangélicos, você não toma posse. As coisas vêm até você, você não se sente merecedora, você não toma posse delas. Aí você deixa elas irem para outras pessoas. Então esse exemplo dessa amiga me fez pensar muito nisso, né? Essa insegurança, essa dúvida de si mesma, essa dificuldade de reconhecer a sua própria beleza, a sua própria capacidade, a sua própria inteligência, de se olhar também e se ver como uma pessoa interessante. Às vezes, né, vamos pegar os dois tipos de insegurança. Existem pessoas que são interessantes, mas duvidam que é. E tem pessoas que não é da pessoa, ela não se sente interessante, porque na verdade a vida dela parece que não tem nada de interessante. É como se no fundo ela não fosse interessante mesmo. E aí o que acontece? Ela sempre tá ali, eu não sou interessante, eu não sou uma pessoa interessante. Minha vida é muito repetitiva, não tem nada de legal na minha vida. Só que aí o que acontece? A pessoa só fica no lugar de reclamar, eu não sou interessante. Mas ela não faz nada para ela crescer, ela não faz nada para se sentir interessante, né? Não é se sentir interessante para os outros, é olhar para si mesma e gostar do que você vê. Gostar da pessoa que você está enxergando no espelho. Gostar das habilidades que essa pessoa tem. Gostar da personalidade que essa pessoa tem. Gostar das escolhas que essa pessoa faz. Gostar de quem essa pessoa é. Tem gente que só cruza os braços. Ah, não, eu não sou interessante, eu não sou bonita, eu não sou, né? Fica muito presa nisso. Eu não sou e eu não faço nada para me tornar quem eu quero ser. Você tem que se perguntar quem eu quero ser. O que eu preciso fazer para me tornar
a pessoa que eu quero ser. Para mim, na minha percepção, na minha compreensão, o que é uma pessoa interessante? O que eu preciso desenvolver dentro de mim para me sentir essa pessoa interessante? Ribeiro falou, verdade, esse ano a sensação é que dei 2 passos para trás. Eu abrindo a garrafa que está aberta. Quando você deixa a insegurança tomar conta, quando você deixa a insegurança falar muito alto, o que acontece é isso, você sente que dá passos para trás, ao invés de... Eu falei que tem pessoas que ficam paradas, né? E tem outras pessoas que regridem. Então você tem que pensar o que eu quero, onde eu quero estar, né? Olhar, se você olhar para esse ano de 2021, para o ano de 2020 e ter essa sensação de que só deu passos para trás ou que sempre ficou no mesmo lugar, tem algo muito errado aí. Tem algo errado. Para você sair do lugar, ainda que você não saia do lugar, por exemplo, num relacionamento ou no trabalho, mas você sentiu que alguma mudança aconteceu dentro de você, isso faz toda a diferença. Sair do lugar não é só mudar de emprego, ser promovida, não é só, se você é solteira, começar um relacionamento. Nem sempre é isso, nem sempre é trazer algo novo no seu mundo externo. Sair do lugar muitas vezes é por dentro, né? É sentir que você está mais segura, é sentir que você está mais corajosa, é sentir que você se sente mais preparada ou que você consegue reconhecer suas habilidades, seus pontos fortes. Tem muitas situações em que tudo do lado de fora, né? Eu gosto de usar essa expressão do lado de dentro, né? Que é na sua mente, das suas emoções, do lado de dentro e do lado de fora, as coisas que estão acontecendo na sua vida. Então tem momentos que parece que do lado de fora tá tudo no mesmo lugar, mas do lado de dentro está acontecendo uma revolução. Você está desenvolvendo novas capacidades, você está desenvolvendo mais segurança, mais confiança em si mesma, você está aprendendo coisas novas. Tem fase, vamos pegar o exemplo do plantio, né? Você está plantando, tem fases que você está plantando uma sementinha, você olha por fora, na parte externa, você não está vendo o que está acontecendo debaixo da terra, você não está vendo aquela sementinha brotando, você não está vendo o que está acontecendo lá dentro, né? Você começa a ver o que está acontecendo quando a plantinha começa a mostrar umas folhinhas do lado de fora. Então, o nosso crescimento interno muitas vezes é assim. As pessoas não estão vendo o que está acontecendo por dentro. Mas você já está sentindo uma coisa diferente, você já está sentindo uma alegria diferente, você já está sentindo uma esperança diferente, você já está sentindo uma confiança diferente. Então, tem buscas, né, por crescimento que você sente que por dentro está saindo do lugar, você está se transformando, mesmo que por fora pareça que tudo está igual. Mas aí vai ter um momento certo das coisas mudarem também do lado de fora. As oportunidades surgirem, você conseguir tomar posse delas, né? Conseguir se apropriar delas, se sentir merecedora, né? Se sentir pronta para dar passos novos, passos mais ousados. Então tem revoluções que enquanto elas estão acontecendo dentro de você, tem curas interiores que enquanto estão acontecendo dentro de você, parece que a sua vida está parada, mas você está sentindo que está diferente. Então isso é importante, né? Ter essa diferenciação. A Jaqueline falou, tem pessoas que guardam sentimentos por anos por serem seguras. Sim, tem pessoas que guardam sentimentos, tem pessoas que guardam sonhos por anos. Tem pessoas que nunca vivem os sonhos porque elas têm medo de tentar e falhar, medo de parecer ridículo para as outras pessoas. Então tem pessoas que se controlam muito. É como se criassem uma armadura, vivessem dentro da armadura e não conseguissem expandir quem elas são, não conseguissem desenvolver
todo o potencial que elas têm. Então, como enfrentar a insegurança? Como começar a mudar isso? Primeiro, tem um jeito errado de enfrentar a sua insegurança. Qual é o jeito errado? Acreditar que é um probleminha e que não tem tanta necessidade de mudar, acreditar que você vai conseguir sozinha, acreditar que isso vai passar com o tempo. Então, essa crença de que com o tempo vai passar, isso só atrapalha o seu desenvolvimento, só te faz perder tempo, só te faz ficar com essa sensação que a Jéssica falou, né? Parece que tá andando, tá dando passos para trás. Então, mudar esse tipo de mentalidade. Você tem que mudar esse tipo de mentalidade de que isso vai passar sozinho, de que isso é um probleminha e que com o tempo, né, tem um ditado popular que diz que o tempo resolve tudo. Se você fica presa a essa ideia de que o tempo resolve tudo, você não assume a direção da sua vida, você não desenvolve a sua capacidade de resolver também. Você tem essa capacidade de resolver, você tem essa capacidade de ser a protagonista da sua vida, de fazer as coisas acontecerem na sua vida. Mas enquanto você manter essa postura passiva de que o tempo vai resolver as coisas, de que o tempo muda se você mudar. A realidade é essa. O tempo vai mudar as coisas é porque você está mudando. Então, o que vai acontecendo na sua vida é um reflexo da sua mudança interna. Se você acha, o tempo vai mudar as coisas e você não faz nada, você vai continuar com a sensação de que nada sai do lugar. E aí vem a comparação. Para os outros está fluindo, para os outros está dando certo, mas para você não. Para mim nada dá certo, a vida é injusta comigo, essas oportunidades não chegam até mim, coisas boas só vão para os outros têm sorte, eu tenho azar. Você vai mantendo esse tipo de pensamento vitimista, achando que a vida conspira contra você e você não está vendo também que as coisas estão acontecendo para as outras pessoas porque as outras pessoas estão se esforçando, as outras pessoas estão se transformando. Então, esse tipo de mentalidade tem que ser mudada. Alimentar esse tipo de mentalidade é um atraso na sua vida. Então, qual é o jeito certo de enfrentar isso? Primeiro, olha para a sua insegurança. Qual é a insegurança que você tem? Qual é a área mais afetada pela sua insegurança? A gente começa a mudar pelo que é mais urgente, é onde dói mais. Onde está doendo mais hoje? Se faça essa pergunta. Onde está doendo mais hoje? Onde a insegurança mais me machuca hoje? Qual área da minha vida está mais paralisada pela insegurança? Se faça essa pergunta. E aí, se faça uma outra pergunta. Eu consigo enfrentar isso sozinha? Eu consigo mudar isso sozinha? Eu consigo curar isso sozinha? Se você sente que é algo mais profundo, se faça essa pergunta. Eu consigo curar isso sozinha? Eu consigo tratar isso em mim sozinha? Se você chegou à conclusão que não, se você já tentou sozinha e não deu certo, então é o momento de buscar ajuda. Busque ajuda profissional, busque a ajuda de quem está qualificado para isso. Segundo jeito certo de enfrentar: mentalidade de crescimento. Existem dois tipos de mentalidade: mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquele tipo de mentalidade que te faz pensar o seguinte: não tem como mudar, vou me aceitar do jeito que eu sou e quem quiser que goste de mim do jeito que eu sou. Você já escutou alguém falando isso? Eu sou assim, quem quiser gostar de mim vai gostar de mim assim, eu não vou mudar por ninguém. Tem gente que tem o hábito de falar isso. É claro que as pessoas têm que gostar de você do jeito que você é, realmente, isso é verdade. Só que você tem que tomar cuidado para não transformar essa frase numa desculpa para você não mudar. Porque tem coisas em você que faz mal para você e faz mal para as outras pessoas. Se você acha que as pessoas têm que gostar do seu lado espinhoso, né, do seu lado ruim,
e não se esforça para mudar isso, você está sendo egoísta, você só está pensando em si mesma, né? E se esse lado ruim também te machuca, você está sendo masoquista, né? Então você está se machucando e você está ali se alimentando dessa dor de alguma forma. Sadomasoquista, na verdade. Então você tem que se perguntar. Eu fico falando isso pra mim, eu fico dizendo isso, né? Quem quiser que goste de mim do jeito que eu sou, eu não vou mudar. Isso é o tipo de mentalidade fixa. Você sabe no fundo que existe um problema, você sabe no fundo que se você continuar desse jeito não vai ser legal, mas você continua. E o que esse tipo de mentalidade tem a ver com a insegurança? Eu dei o exemplo da timidez, né? Se você é uma pessoa tímida, se você tem um problema na comunicação, se você não se sente segura para falar em público e você simplesmente aceita que é assim e não muda, o que você está fazendo? Você está impossibilitando o seu crescimento. Você está colocando uma pedra no seu crescimento. E aí, o que vai acontecer? Esse tipo de mentalidade vai te manter no mesmo lugar a vida inteira. Se você olha para uma pessoa e ela é igualzinha a vida inteira, tem algo de errado. A nossa tendência é mudar, até porque a vida vai lapidando a gente. A vida vai transformando a gente, vai ensinando coisas novas, vai mostrando coisas na sua personalidade, no seu jeito, que não são mais compatíveis com a realidade atual. A vida vai transformar a gente de qualquer forma. Se você não está aberta à mudança, se você tem uma personalidade, uma mentalidade muito fixa, você também não expande, você não cresce, você não evolui como pessoa. Então, esse tipo de mentalidade é um atraso, você tem que lutar contra isso. Se você se considera tímida, se a comunicação é uma barreira para você, você pode criar um caminho para desenvolver isso. Você não precisa se tornar uma pessoa extrovertida, mas existem técnicas para você falar em público, existem formas de você desenvolver a sua comunicação. Então, você precisa ter uma mentalidade de crescimento. O que é essa mentalidade de crescimento? Você olha para algo dentro de você que no momento você não gosta, no momento não está do jeito que você gostaria. Você pensa onde você quer chegar, como você quer ser, como você gostaria que aquele ponto que você não gosta muito em si mesma fosse. E você vai criar um caminho para chegar onde você quer. Então, como eu estou hoje? O que eu preciso melhorar em mim? O que eu preciso desenvolver em mim? O que eu preciso curar em mim? E qual vai ser o caminho para eu chegar aonde eu quero? Eu estou aqui. Qual é o caminho para eu chegar aqui? O que eu vou precisar aprender, o que eu vou precisar lapidar, o que eu vou precisar abandonar, quais crenças eu vou precisar abandonar, quais medos eu vou precisar abandonar, quais valores eu vou ter que mudar para eu chegar aqui. Porque se tem um lugar que você quer chegar e você sabe onde está hoje, você sabe que existe um caminho, existe uma jornada. Existem degraus que você vai precisar subir para chegar onde quer. Então, hoje, nessa live, se você está aqui, né, tem gente que está do início ao fim, comece a pensar onde você está hoje e onde você quer chegar. Quais aspectos você quer mudar em si mesma? Como a insegurança atrapalha a sua vida? Qual é o tamanho desse problema na sua vida? Para de pensar que a insegurança é um probleminha e começa a encarar a insegurança como um problemão. A nossa personalidade, ela busca crescimento. O nosso eu mais profundo, ele anseia por crescimento, anseia por desenvolvimento. Tem uma força dentro de você que quer crescer, que quer se superar, que quer entrar em contato
com seus talentos, que quer mostrar seus talentos para a vida, que quer usar as suas capacidades. Só que a insegurança não deixa. E quanto mais você contém essa força dentro de você, quanto mais você segura esse desejo dentro de você, mais sem vida você vai se sentindo. Mais sem energia você vai se sentindo. Você começa a viver sem brilho no olho, sem paixão. Você começa a viver uma vida sem motivação, sem uma coisa que te faz acordar todos os dias e pensar: é por isso que eu luto, é por isso que eu vou lutar hoje, é por isso que eu vou estudar, é por isso que eu vou trabalhar, é por isso que eu vou na terapia. Se você não tem esse motivo, você não vai lutar para nada. E aí, quanto mais você alimenta isso, mais vai ficando essa vida sem vida. É isso que vai acontecendo. Você vai vivendo uma vida sem vida, você vai sobrevivendo. Sobreviver é diferente de viver. Sobreviver é ter as suas necessidades básicas supridas. Comer, beber, dormir, fazer sexo, isso é sobreviver. Agora, viver é ter uma vida com significado. É ter uma vida abundante, uma vida que você olha e gosta. Você olha e gosta de quem você é, você olha para você e se sente feliz pela sua trajetória, você se sente feliz pela sua jornada, pelas lutas que você enfrentou, pelas capacidades, pelas forças que você desenvolveu. Isso vai trazendo mais vida para a sua vida. Isso vai fazendo você se sentir mais confiante, vai desenvolvendo sua autoestima. A insegurança só põe sua autoestima lá embaixo. Só te mantém duvidando sempre de si mesma, achando que sempre tem muitos defeitos, que os outros não vão gostar de você, que os outros são superiores a você. Aí você entra nos relacionamentos como uma pessoa mais carente, mais dependente dos outros. Você vai alimentando esse tipo de pensamento, né? Então você tem que olhar para a insegurança e reconhecer que ela é um problemão, ela não é um probleminha. E se você tem desejo de crescer profissionalmente, se você busca sucesso profissionalmente, você vai ter que enfrentar essas inseguranças. Se você tem um negócio e quer fazer o seu negócio dar certo, você tem que enfrentar essas inseguranças. Se você é uma pessoa muito carente nos seus relacionamentos, você tem que enfrentar isso. Porque não adianta, se você é carente no relacionamento, você vai achar que o outro é obrigado a suprir o vazio que tem dentro de você. E é você que tem que suprir esse vazio. Então começa a pensar nisso, né? Maria Duge, seja bem-vinda. Luiz. E como começar a mudança hoje? Como eu posso mudar hoje? Fiz umas perguntas aqui para vocês, né? Onde eu estou hoje? Primeiro, faça esse reconhecimento. Onde eu estou hoje? Como minha vida está hoje? Qual é a mudança mais urgente que eu tenho que fazer? Qual é a área da minha vida que precisa ser mudada urgentemente? Onde a insegurança mais me afeta? Faça primeiro esse reconhecimento, essa autoavaliação. Segundo passo, se você fez essa autoavaliação, você vai traçar um plano para começar a fazer hoje, começar a colocar em prática hoje. Vou pegar o exemplo da comunicação, que é o exemplo mais fácil que eu consigo trazer aqui. Se você não tem uma comunicação legal, se você é insegura para falar em público, se você não consegue expor sua opinião nas reuniões, o que acontece? Você vai identificar os passos necessários para mudar isso. Então, se eu não consigo falar em público, se eu não consigo expor minha opinião, se eu não consigo me expressar, o que eu preciso para começar a mudar isso a partir de hoje? O que eu preciso para começar a mudar isso a partir de hoje? Para quem eu vou pedir ajuda?
Responda essa segunda pergunta. Para quem eu vou pedir ajuda? Quais profissionais eu vou buscar? O que eu vou precisar aprender? O que eu vou precisar aprender? Se eu preciso melhorar minha comunicação, quais profissionais eu vou buscar? Você sabia que psicólogo não é só para tratar adoecimentos? Psicólogo também você pode buscar para melhorar o seu desempenho ou para desenvolver habilidades? Então, quem eu vou pedir ajuda? Qual profissional eu vou pedir ajuda? Vou pedir ajuda para um profissional que é qualificado para isso, psicólogo. Vamos supor que na sua comunicação tem algum problema orgânico, algum problema físico, né? Aí o que você vai fazer? Você vai procurar também um fonoaudiólogo. E aí, o que você precisa aprender também sobre comunicação? Se você não tem essa habilidade de comunicação, se você não sabe como interagir com as pessoas, será que tem livros sobre isso? Será que tem curso sobre isso? Então você vai começar a se perguntar como eu resolvo isso, né? Então, quem pedir ajuda? O que eu vou precisar aprender? Então, tem cursos de oratória que melhoram a comunicação, tem cursos de teatro que ajudam na comunicação. Tem um curso de uma fonoaudióloga que ensina técnicas de comunicação. Então, você vai fazer uma pesquisa mesmo. O que eu vou precisar aprender? Quais cursos eu vou precisar fazer? Quais livros eu vou precisar ler? Quais lives? Quem eu vou seguir na internet? Quem eu vou seguir no Instagram? Quem eu vou seguir em outras redes sociais? Que lives eu vou assistir? Sobre quais temas eu quero aprender? Eu preciso aprender. Então você vai traçar esse plano. Então, repetindo para quem chegou mais no finalzinho. Como mudar hoje a minha insegurança? Primeiro ponto. Qual é a área que a insegurança mais afeta? Identificou essa área? Ótimo. Esse é o seu ponto de partida. O que é mais urgente para ser mudado? Começar por ele. Depois você vai traçar um plano para começar a mudar hoje. Quem eu preciso pedir ajuda? Quais profissionais eu vou precisar? O que eu vou precisar aprender? Quais livros eu vou precisar ler? Quais aulas eu vou precisar assistir? Sobre quais temas eu vou assistir vídeos no YouTube, assistir lives? Você vai começar a trazer isso para perto, a transformar isso num foco. Focar mesmo nisso. E aí depois você vai precisar de um outro passo. O que eu vou precisar mudar? O que eu vou precisar mudar em mim para enfrentar isso? Vamos supor que você é uma pessoa de pensamentos muito pessimistas. E aí, toda vez que você começa a mudar algo, você sente um desejo muito grande de mudar, mas toda vez que você quer mudar, vem aquele pensamento: não vai dar certo. Você vai pagar terapia à toa, você vai comprar livros à toa e não vai dar em nada. Você é tímida mesmo, sua comunicação é assim mesmo, não tem como mudar. E aí tem uma parte pessimista dentro de você que vai sempre vir falando na sua cabeça: desiste, isso não vai mudar, você vai ser assim a vida inteira, aceita que dói menos, né? Aceita que você vai sofrer menos. E aí o que acontece? Esse pensamento vem, você escuta o pensamento e para no meio do caminho. E aí o que você precisa mudar? Parar de alimentar esses pensamentos. Se você começa um plano de mudança, se você começa a buscar essa mudança e vem essas dúvidas, será que vai dar certo? Comece a pesquisar, comece a ler biografias de quem tinha essa dificuldade e enfrentou. De pessoas que tinham esse mesmo problema que você tinha e superaram. É sempre bom você ter isso em mente, você visualizar isso. Você sempre reconhecer essas pessoas. Se essas pessoas chegaram, é porque é possível chegar. E se é possível chegar, eu vou continuar tentando. Eu vou continuar fazendo o necessário para essa mudança acontecer.
Então você precisa ter essa compreensão de que tem uma parte sua que vai resistir à mudança, que vai tentar te fazer recuar seus pensamentos, suas crenças, e aí você vai ter que mudar essas crenças. Ah, Marcília, meu problema não é minhas crenças, meu problema são as pessoas com quem eu convivo. Eu tô me esforçando, eu tô sentindo a diferença, eu tô me sentindo mais confiante, mas aí chega uma pessoa e fala pra mim, olha, você não tá mudando nada não. Você tá fazendo terapia pra quê? Você não tá mudando. Você tá lendo esses livros pra quê? Pra que você compra tanto livro de desenvolvimento pessoal? Você não muda nada. Acontece isso. Acontece muito, eu vejo muitos casos assim. Então você precisa ter essa compreensão de que algumas vezes os seus pensamentos vão ser barreiras para o seu crescimento, mas algumas vezes essas barreiras podem ser externas. E aí quando a barreira é externa, você tem que pensar, eu tenho a opção de mudar desse lugar? Se é um amigo, se é uma pessoa que você não tem tanto vínculo, você precisa continuar convivendo? Você precisa continuar dando importância também para o que essas pessoas falam? Às vezes é a mãe. Já vi muitos casos assim. A pessoa está lá esforçando, estudando, lê um livro, faz curso, faz terapia, participa de grupos terapêuticos. Aí a própria mãe fala, para que você faz esse monte de coisa? Você não está mudando nada. Mas a pessoa no fundo sabe que está mudando. Às vezes é um pai, às vezes é um irmão, às vezes é um marido, namorado. Pode ser que alguém na sua vida ocupe esse lugar, né, de barreira para o seu crescimento. E aí você tem que se perguntar, eu tenho a opção de sair da vida dessa pessoa? Se eu tenho opção, por que eu estou aqui? Se eu não tenho opção, eu posso criar uma distância emocional. Eu posso diminuir a importância que eu dou ao que essa pessoa fala. Então você vai ter que treinar isso dentro de você. Você vai ter que mudar isso dentro de você. Mudar o valor, a importância que você dá ao que os outros pensam. E aí a mudança, ela é desafiadora, porque como eu falei aqui, algumas vezes existe uma força sua, um medo, uma resistência. Tem uma força de resistência dentro de você. Mas algumas vezes existe uma força de resistência externa. Vou dar um exemplo aqui de uma situação que eu vi de força de resistência externa. Uma mulher que era obesa começou a fazer uma dieta, fazer uma reeducação alimentar, estava fazendo acompanhamento nutricional, academia, e aí começou a surgir uma força interna dentro dela. Que força interna era essa? O marido. Ele estava fazendo dieta e o marido começou a comprar chocolate, doces, tudo que ela gostava, ele comprava e deixava na geladeira. E aí o que acontecia? Ele estava provocando ela, ele estava tentando fazer ela recuar diante da dieta. Toda vez que ela ia para a academia, ele fazia uma cena dentro de casa, criava uma confusão dentro de casa para ela não ir. Então foi uma força de resistência, porque às vezes a sua mudança, ela mexe com as outras pessoas. Às vezes quando você se torna uma profissional mais segura, mais consciente do seu talento, outras pessoas ao seu redor podem se sentir ameaçadas. Algumas pessoas podem ter medo de você ocupar o lugar delas. Quando você se torna mais segura de si, a insegurança de pessoas que estão à sua volta podem ficar mais evidente. Se você é uma filha muito dependente da sua mãe, se você precisa muito da opinião da sua mãe, e a sua mãe se sente segura, né, por participar da sua vida, se sente amada, se sente importante, a insegurança dela é disfarçada, né, pela sua dependência. E aí quando você começa a desenvolver mais capacidade de tomada de decisão, a ter mais autonomia, a insegurança da sua mãe começa a entrar em evidência. E aí a sua mãe
Tô dando só um exemplo, gente. Ela pode te fazer recuar na sua mudança. Ela pode começar a colocar barreiras para a sua mudança. Por isso que tenha isso em mente. Existem forças de resistência ao processo de mudança. Forças internas, que são forças dentro de você, e tem forças externas. Porque a sua mudança mexe com os outros à sua volta. Esse exemplo que eu dei do marido que tentou sabotar o processo de emagrecimento da esposa, o que estava acontecendo? Quando ele pensou na possibilidade dela emagrecer, dela se sentir mais bonita, dela se sentir mais confiante em relação à aparência dela, ele começou a se sentir ameaçado. Ele começou a pensar, se essa mulher começar a se sentir muito bonita, começar a se sentir mais atraente, ela pode me deixar. Então eu vou criar uma forma dela não me deixar, que é sabotando essa mudança dela. Então a sua insegurança pode ser um alimento para a insegurança de outras pessoas à sua volta. E quando você começa a mudar, a insegurança dessas pessoas começa a entrar em evidência. E aí, não deixa isso se transformar numa barreira para a sua mudança. Se você está focada, se você já colocou sua atenção nisso, continua firme. Eu falo isso, gente, são 10 anos como psicóloga. São 10 anos escutando histórias, são 10 anos vendo pessoas se sabotarem na sua mudança e vendo outras pessoas tentando sabotar a mudança delas. Então é muito tempo trabalhando com pessoas, trabalhando no processo clínico, escutando mulheres, escutando histórias e vendo isso, né, na prática, vendo como isso acontece no dia a dia. A Jaqueline está falando, sei muito bem como isso funciona. É isso. Entenda isso. A minha insegurança pode estar alimentando a insegurança de outras pessoas. A minha insegurança pode se transformar numa zona de conforto que me mantém no mesmo lugar porque eu tenho medo do que vem pela frente. Às vezes o nosso maior medo não é sermos ruins em algo. O nosso maior medo é sermos muito boas, é sermos muito talentosas. Porque ser muito boa, ser muito talentosa, ser muito competente, ser bem-sucedida, tem que ter peito, tem que ter garra para você se manter naquele lugar. Agora, ser ruim não, né? Se você é ruim, só cruza os braços, eu sou ruim mesmo. Ok, né? Continua assim. Mas ser boa e continuar, manter isso na sua vida, tem que ter muito peito, tem que ter muita garra. E aí você tem que olhar para isso. Eu estou disposta a usar a minha energia, eu estou disposta a explorar o meu melhor. Estou disposta a pagar o preço para ser muito boa em algo, para mostrar isso para a vida, para o mundo. Eu estou disposta a ser alvo dos outros, porque você se torna alvo. Ser muito bom também te torna alvo de críticas, de dedos apontando para o seu lado, né? Então, às vezes o nosso maior medo não é sermos ruins em algo, é sermos muito bons, muito boas, porque o preço de se manter nesse lugar é alto. Mas se você é a pessoa ambiciosa, que quer muito, né? Que quer mudar isso dentro de você, que quer mudar a sua insegurança, que está disposta a pagar esse preço, comece fazendo esse exercício que eu contei aqui para vocês. Essa semana eu vi uma frase que eu achei fantástica, que é o seguinte: a caverna que você tem medo de entrar contém o tesouro que você precisa encontrar. Então, olha só, a caverna que você está com medo de entrar contém o tesouro que você precisa encontrar.
Então, o seu medo é uma barreira para acessar os tesouros, a potência, o melhor que tem dentro de você. Deixa eu ver os comentários. Acho que estou me sabotando todos os dias. Isso é adoecedor, tá, gente? Isso gera estresse, isso gera ansiedade, isso gera insônia. A nossa mente, eu falei aqui nessa live hoje, o nosso eu mais profundo, ele quer que você se desenvolva e alcance o seu potencial. Se você não faz isso, ele adoece, ele murcha. É como se assim, você tem um potencial para ser uma árvore grande, maravilhosa, e se você não vai em busca disso, se você não desenvolve isso, você vai murchando, ficando sem vida. E é realmente, você vai adoecendo emocionalmente, em alguns casos fisicamente. Pior que são as pessoas mais próximas que nos causam essas inseguranças. É o que eu disse, Sirlene, as nossas inseguranças alimentam as inseguranças de outras pessoas. E a nossa autoconfiança, quando a gente se torna mais segura, isso pode motivar outras pessoas a buscarem também, se desenvolverem, a se curarem também, a enfrentarem suas inseguranças também. Então, quando a gente começa a mudar, vai mexendo numa estrutura ao nosso redor, vai mexendo na vida de outras pessoas também. E é muito legal, assim, que quando você começa a mudar uma área da sua vida, todas as outras áreas são impactadas. Por medo de machucar pessoas que estão à nossa volta, a consciência dói. É um preço, às vezes a gente escolhe não machucar os outros, mas a gente se machuca, a gente se faz mal também. Então é uma escolha, né? E é uma escolha assim, quando eu opto por me sacrificar pelos outros, eu estou ensinando os outros a se sacrificarem também. Então, se você é mãe, você está ensinando para os seus filhos, para suas filhas a se sacrificar pelos outros. E quando você escolhe se priorizar, você está ensinando as outras pessoas a se priorizarem também. Você é modelo, você é referência para as pessoas. Um dia, eu tenho uma prima que ela fez 15 anos esse ano. E ela tem 15, eu tenho 32, então eu vi ela nenenzinha, eu adorava, eu gosto muito dela, mas quando ela era nenenzinha, eu adorava provocar ela, né? Ela tava falando, acho que uns 2, 3 aninhos, e aí eu e um tio meu, a gente adorava brincar com ela, assim, nossa, ai que neném, eu ficava falando assim, olha que nenenzinho lindo, olha como ela é um nenenzinho lindo. Aí ela não gostava que falava isso, ela falou, não sou neném não, sou moça. Então eu acompanhei o crescimento dela, até uma boa parte, né, eu tava esses primeiros anos, depois a vida, né, você acaba focando no trabalho, estudo, muda de cidade e tal, e eu fui perdendo um pouco o contato, não perdi totalmente, mas não era o contato como antes. E um dia ela me falou, eu dei uma palestra na escola dela, e aí ela me falou que eu era a inspiração dela. Então eu fiquei muito feliz por isso, né? Porque eu escolhi me priorizar, eu escolhi colocar meu foco, minha atenção no meu trabalho, no meu crescimento pessoal. E aí quando ela disse, você é uma inspiração para mim, eu entendi isso, né? Eu entendi que mesmo sem perceber, você está inspirando outras pessoas. As suas escolhas estão sendo referências, estão sendo modelos para outras pessoas. Então, quando você muda, você pode incomodar algumas pessoas, mas você pode motivar, você pode ensinar as outras pessoas com o seu modelo. Verdade, eu trabalho em minha crítica e o julgamento porque as pessoas vão te criticar e te julgar quando você decide mudar. Você tem que trabalhar isso e você tem que trabalhar esse desligamento da opinião dos outros. As
pessoas vão falar uma coisa ou outra, alguns comentários idiotas. Às vezes você está numa reunião, você está no meio de amigos e vem aquelas piadas chatas. Sempre acontece. É você que tem que aprender a não dar importância para isso. É você que tem que aprender a olhar para isso e falar, isso é pequeno demais. A pessoa que eu quero ser tem valores tão elevados. A pessoa que eu quero ser é tão grande que dar atenção para essas piadinhas, para essas críticas é muito pequeno. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Se os seus valores são elevados, se você quer se tornar uma grande mulher, coloca isso na sua cabeça. Isso, essas piadinhas, esses comentários, essas críticas são muito pequenas. Uma pessoa grande, aquela pessoa que eu quero ser, aquela mulher forte, segura que eu quero ser, ela daria importância para isso aqui? Isso aqui ia abalar a autoestima dela? Isso aqui ia ferir ela? Então não pensa com a cabeça de hoje, pensa com a cabeça da mulher que você quer se tornar ou do homem que você quer se tornar. Isso aqui, essa piadinha aqui, esse comentário aqui, isso aqui arranha essa pessoa que é grande, que tem grandes valores, essa pessoa que tem uma compreensão grandiosa da vida, pessoa que confia em si mesma, isso aqui é insignificante. Começa a olhar para essas coisas como insignificantes. Medo de machucar as pessoas à minha volta. Porque olha só, a gente machuca as pessoas à nossa volta de diversas formas. Escolhendo o que a gente quer, a gente machuca. Agora, quando a gente não escolhe, quando a gente não faz o que a gente quer, existe uma tendência a se tornar uma pessoa amargurada, mal-humorada, uma pessoa crítica, uma pessoa dura. Então, de qualquer forma, se você se torna essa pessoa, você pode machucar também. Só um exemplo, tá, gente? Não tô dizendo que é o caso. Mas, às vezes, a pessoa que você se torna também machuca os outros, por não mudar. Porque quando a gente quer mudar e não muda, a gente começa a sentir raiva das pessoas. Começa a achar que os outros são culpados. Eu estou me sacrificando por sua causa. Eu estou abrindo mão por sua causa. Você começa a sentir uma raiva daquela pessoa por não mudar. E aí você pode machucar também. Já vi muitos casos que acontece isso. Existe uma raiva muito grande, a pessoa se torna mal-humorada, estressada, porque não está fazendo o que gostaria de fazer. Porque o novo nos causa também insegurança. É o medo do novo, né? O medo do novo pode nos manter no lugar. O medo do novo tem a ver com uma falta de confiança na sua capacidade de se recuperar, de se refazer, de levantar, sacudir a poeira e começar de novo. Quando você conhece as suas forças, quando você conhece a sua capacidade de superação, você sabe que se o novo trouxer algo ruim, você consegue enfrentar. Ansiedade, medo de enfrentar por motivos de pessoas que amo, sei que muitos dependem de mim. É isso. Inspiração, obrigada, Aida. Inspiração para ela e para muitas pessoas. A mulher, quando muda, a sociedade ataca mais, critica mais. É por isso que a gente tem que continuar mudando para a sociedade se acostumar com isso. Acostumar com mulheres que mudam. Acostumar com mulheres que são grandes. Acostumar com mulheres que se superam. Enquanto a gente recuar, a sociedade vai continuar atacando. E a gente também tem que tomar esse cuidado para não atacar outras mulheres. Nós crescemos nessa sociedade, nós fomos ensinadas a pensar como a sociedade pensa, a ter os valores que a sociedade tem. E algumas vezes a gente não pensa se esses valores são realmente nossos. E aí quando você vê uma mulher e aponta o dedo para essa mulher, critica essa mulher, você está alimentando esse padrão que existe aí na sociedade. Então, se você começa a mudar a sua postura, parar de apontar o dedo para outra mulher, a mulher
É tanta coisa que se fala, né? É fácil, é difícil, não sei mais o quê. Se você aponta o dedo, pode ter certeza que você está alimentando esse tipo de comportamento na sociedade. E se a gente alimenta, a gente também é vítima deles. Então, mulheres, não recuem. Quando você ver uma outra mulher fazendo algo em comum, fazendo uma revolução, fugindo dos padrões, não critique, não aponte o dedo, não alimente esse padrão da sociedade de atacar. A gente pode começar a mudar isso individualmente. Muitas mudanças já aconteceram. O mundo de hoje é diferente para a minha geração, para a sua geração. É bem diferente do que era há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. A sociedade continua atacando, continua criticando, continua apontando o dedo para as mulheres? Continua, mas é menos do que antes. E se a gente continuar crescendo, se transformando, continuar mudando esse padrão, pode ser diferente também para as gerações que estão vindo aí. Então, ser mulher já é uma revolução no mundo, na vida, né? É tão fácil pensar que eu posso, mas colocar em prática no dia a dia é difícil. É o que eu falei, tem coisas que você tem que pensar, se dá conta sozinha. Eu falei de dois tipos de insegurança. Uma insegurança é você ter capacidade e não acreditar que tem. Então você vai precisar de alguém que vai te mostrar isso, mostrar que você tem. Vai te ajudar a se escutar, vai te ajudar a identificar suas forças, suas capacidades, identificar os seus medos, o que sustenta os seus medos. Então tem situações que sozinha é mais difícil. Gente, eu vou encerrar, tô achando que vai chover de novo, eu já tô ouvindo o barulho do vento aqui. A live vai ficar gravada, amanhã tem live de novo. Então amanhã a gente continua. E espero vocês amanhã. Muito bom estar com vocês até agora. Muito bom mesmo. E é isso, gente. Boa noite, bom descanso. Obrigada, Jaqueline, Aida, Charlie, Raquel, Fada Angel, Sirlene, Kelciane, Maria Duge. Deixa eu ver quem mais está aqui. Obrigada a cada um, gente. Gratidão por estar aqui até agora, nessa quarta-feira à noite. Amanhã, 9h15, 21h15, tem live de novo. Espero vocês. Boa noite, bom descanso, gente. Até amanhã.